Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 27 de janeiro. E ontem a mensagem do Vem Segue que eu compartilhei foi a respeito de ser transladado. Tá bom? Eu senti de compartilhar essa mensagem porque a irmã Denise ela mandou algumas perguntas sobre qual era a diferença, né? Se a transladação, a mudança que há no corpo já era para a ressurreição, né? Se já servia para a ressurreição ou não. Então, por causa das perguntas dela, eu peguei e montei a mensagem e compartilhei ontem, tá bom? O que é a diferença entre ser transladado, qual é a diferença entre ser ressuscitado, tá bom? Transfigurado. Então, se você tiver curiosidade sobre essa mensagem, é só entrar no canal Escola Dominical Brasil e ver o vídeo que eu compartilhei ontem. E inclusive ontem eu estava compartilhando e eu falei que hoje eu falaria sobre anjos, né? Porque na verdade Jesus Cristo ele pega ali e faz uma transladação, uma mudança no corpo de João amado, para que ele não sofra a morte até o momento da segunda vinda de Cristo ali. Então, na verdade, Jesus Cristo ele transforma João amado em um anjo. Tá bom? E aí, por isso que eu queria falar hoje sobre anjo e não deu para falar ontem por causa que ia ficar muito grande a mensagem. E só de eu ter falado ontem, né, que hoje eu ia falar sobre anjo, já prontamente, sem eu pedir ajuda, né, muitas pessoas começaram a mandar mensagens para mim a respeito de querendo me ajudar, né, discursos, né, o irmão Adriano mandou discursos na conferência sobre anjos, o irmão Clóvis, né, mandou alguns artigos para mim aqui, também vídeos que falam de discurso de conferência de anjos, escrituras. Então, muito obrigado vocês aí que realmente procuraram me ajudar. O material que vocês me ajudaram, mandaram aqui, me ajudou bastante. Tá bom? Então, hoje eu vou entrar na mensagem aqui, começando na designação do Vem Segue. Doutrina e Convênio, seção 7, o versículo 6. Tá bom? Aqui é Jesus Cristo, né, falando a Pedro, né, e ele está falando a Pedro a respeito do apóstolo João amado, a qual ele faria a mudança no corpo ali para que ele não sofresse a morte, né, até a segunda vinda. Então diz assim o versículo: sim, ele se propôs a uma obra maior, ou seja, porque João ele quis ficar na carne, na terra, para continuar pregando o evangelho e trazer almas a Jesus Cristo. Então por isso que ele faz essa mudança, né? Continuando o versículo aqui, diz assim: portanto tornar-lhe-ei como fogo flamejante, um anjo ministrador, e ele ministrará em favor daqueles que serão os herdeiros da salvação e habitam a terra. Então ele transformou ali o João amado em um anjo ministrador. Existem dois tipos de anjos, tá bom? Sobre essa terra aqui. Existem os anjos que têm um corpo de carne e ossos e os anjos que não têm corpos de carne e osso, não? Ele é um ser espiritual. O anjo ele tem a aparência de um homem realmente, né? Um corpo físico assim. Mas tem anjos que têm um corpo físico de carne e osso, mas tem um anjo que ainda não tem um corpo físico, mas ele tem a aparência humana ali, tá bom? Então, a respeito dos anjos que têm um corpo físico, tem dois tipos aí. Tem o que foi transladado, que é no caso aqui de João amado, que Jesus Cristo faz essa mudança no corpo dele, e tem aqueles que são ressuscitados, tá bom? Que é no caso, por exemplo, de João Batista. João Batista, ele morreu, foi decapitado, mas depois da ressurreição de Cristo, muitos ressuscitaram, né? E João Batista foi um desses, e ao ressuscitar ali, ele se tornou também um anjo ministrador, para ajudar no trabalho nessa terra. E os outros tipos de anjos que não têm corpo são anjos que ainda não nasceram, né, aqui na Terra, por exemplo, que não ganharam um corpo físico, então eles vêm e ministram numa forma espiritual, tá bom? Num corpo espiritual. E também aqueles que já morreram, tiveram um corpo, já morreram, mas ainda não ressuscitaram, né? Vão ressuscitar só na segunda vinda de Cristo. Mas esses também podem ser chamados aí como anjos do Senhor também, ministrar. Então existem anjos que têm corpo de carne e ossos e anjos que não têm um corpo, tá bom? Então onde os anjos habitam, né?
E quais anjos podem frequentar essa terra aqui, ministrar entre essa terra aqui? Bom, em Doutrina e Convênio aqui, na seção 130, a partir do versículo 5, olha que interessante que diz assim: mas os únicos anjos que ministram nessa terra são os que pertencem, ou que pertencerão a ela, ou seja, aqueles que vão nascer nessa terra podem visitar essa terra, ou os que já nasceram e morreram também. Então, somente esses anjos, tá bom? Não existe anjos de outros planetas estando aqui, visitando, de outro plano, visitando aqui. Os anjos que nós temos nessa terra são os anjos que pertencem a esse plano de salvação aqui, tá bom? E onde habitam esses anjos, tá bom? Continua o versículo dizendo assim: os anjos não habitam em um planeta como a Terra, mas habitam na presença de Deus, em um globo semelhante a um mar de vidro e fogo, onde todas as coisas passadas, presentes e futuras manifestam-se para a sua glória e estão continuamente diante do Senhor. O lugar onde Deus habita é um grande Urim e Tumim. Bom, então aqui fala que os anjos eles habitam na presença de Deus, no reino celestial. E o reino celestial, né, ele é um grande Urim e Tumim, né, onde tudo que você olhar ali, você consegue ver as coisas passadas, presentes, futuras. Né? Então os anjos eles conseguem saber todas as coisas, as situações do que vai acontecer por causa desse grande Urim e Tumim ali. Outra coisa também, essa própria terra que nós habitamos aqui, ela também vai se tornar um grande Urim e Tumim, tá bom? Quando ela for celestializada, voltar, né, ir para um lugar, ela vai sair daqui dessa órbita, vai para mais perto ali do reino do Senhor, então ela vai se tornar celestial, e aí ela vai se tornar também um grande Urim e Tumim, e todas as coisas referentes a reinos inferiores a ela, vai ser revelado, você vai poder ir olhar dentro dela e descobrir todas as coisas, tá bom? Então é uma curiosidade aí. Bom, ainda sobre anjos, né? Anjos bem conhecidos dentro das escrituras, tem o anjo Rafael, o anjo Miguel, o anjo Gabriel. Quem são esses anjos, né? O anjo Miguel, por exemplo, né? Que batalhou com o dragão e seus anjos, o nome desse anjo é Adão, tá bom? Foi revelado a Joseph Smith que Miguel era Adão. Agora o anjo Gabriel, por exemplo, ele tem várias aparições dentro das escrituras. Ele apareceu a Daniel no Velho Testamento, ele apareceu a Zacarias dentro do templo ali para anunciar sobre o nascimento de João Batista, apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Apareceu também a José, né, em sonho ali para alertar ele fugir para o Egito ali. Então o anjo Gabriel ele teve várias funções dentro da escritura também. E o anjo Gabriel também foi revelado que ele era Noé, tá bom? Então esse era o anjo Noé. Então eram anjos que não tinham, né, um corpo de carne e ossos, tá bom? Então eram anjos espirituais. Agora outros anjos que têm corpos, né, que eu mencionei, é o anjo Moroni, que já ressuscitou, João Batista, esses aí têm um corpo de carne e osso. Existem várias patentes, né, vamos dizer assim, espécies de anjos diferentes. Então existe ali serafins, querubins, anjos ministradores e arcanjo, tá bom? Então, se você for pegar dentro das escrituras, sempre quando está mencionando ali o trono de Deus, uma visão sobre Deus ali no seu trono, quem está perto daquele trono de Deus ali sempre é os serafins, tá bom? Então podemos supor ali que o trabalho do serafim é como se fossem secretários ali do Senhor, né? Fazendo um trabalho ali. E também outra coisa interessante é que os anjos, né, quando é citado nas escrituras aqui, muitas vezes é citado com asas, né? Inclusive é citado uma aí que tem 6 asas, né? Com 2 cobria o pé, com 2 cobria o rosto, com 2 voava. Anjo, ele não tem asa, tá bom? Na verdade, é um simbolismo do poder de locomoção desse anjo, né? Da sua velocidade. Bom, então os anjos têm as suas patentes ali, né? Vamos dizer assim, e também tem poderes diferentes, isso de acordo ali com o trabalho que eles devem executar. Então tem serafins, querubins,
anjos ministradores, que são esses que visitam e nos ajudam aqui na Terra, e arcanjo, tá bom? Arcanjo é como se fosse um anjo líder de outros anjos, que é o caso aí, Miguel, ele foi um arcanjo, tá bom? Ele é um anjo arcanjo. E também Noé também já foi chamado de anjo arcanjo. Continuando aqui, né, tá estendendo bastante a aula aqui. Eu gostaria de falar aqui sobre mais uma qualidade de anjo, tá bom? Que foi falada na última conferência agora de outubro de 2020 pelo Elder Carlos A. Godoy. Bom, ele pegou também um pedaço do discurso do Elder Jeffrey Holland, que fala sobre o ministério de anjo. Ele fala assim, ó. Alguns podem pensar, ele está se referindo a algumas pessoas que entram para a igreja e sentem dificuldade de permanecer na igreja. Como que nós podemos ajudar essas pessoas? Olha como essas pessoas pensam e como nós podemos ajudar. Ele diz assim, alguns podem pensar, será que devo vir aqui de novo? Será que é melhor continuar tentando? Outros podem pensar que se algum dia alguém vai sentir, né, se algum dia alguém vai o aceitar e o amar. Precisamos de anjos e precisamos já. Anjos que estejam dispostos a sair da sua zona de conforto para abraçá-las. Ou seja, pessoas, e aqui ele está falando que as pessoas, quando nós estamos ajudando as outras pessoas, nós se tornamos anjos para outras pessoas também. Irmãos e irmãs, eu acredito em anjos. Estamos todos aqui hoje em um exército gigante de anjos designados para esses últimos dias, a fim de ministrar aos outros como uma extensão da mão de nosso amado Criador. Prometo que se estivermos dispostos a servir, o Senhor nos dará oportunidade de sermos anjos ministradores. Ele sabe quem precisa de ajuda e de anjos, e nos colocará em posição e no caminho. O Senhor colocará diariamente em nosso caminho aqueles que precisam da ajuda de anjos. Então é bem interessante quando ele fala aqui sobre anjos e que nós somos os anjos para outras pessoas. Inclusive tem uma pessoa no grupo do WhatsApp, né, do grupo do estudo do Vem Segue, o nome dela é Yara Cristina, ela é como um anjo, né? Ela está sempre ali se solicitando, querendo ajudar as pessoas, fornecendo as perguntas, estudando, indicando onde tem as respostas, né? Então ela é um verdadeiro anjo ali. Várias pessoas são como anjos, né? Na nossa vida, e nós temos que ser anjo na vida de outras pessoas também. Então esse é o nosso desafio, é essa mensagem que eu quero deixar gravada. Bom, o anjo João Batista, quando ele apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery para conferir-lhe o sacerdócio arônico, né? Ele colocou as mãos sobre a cabeça de Joseph e Oliver Cowdery, né? E disse o seguinte: a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui a chave do ministério de anjos. Olha que interessante, né? Algumas pessoas falam que o sacerdócio arônico não tem chave. Quem tem chave é o sacerdócio de Melquisedeque. Aqui, João Batista, esse anjo, ele falou: eu confiro a chave do ministério de anjos. Então, todas as pessoas que têm o sacerdócio arônico, eles têm essa chave do ministério de anjos. Como invocar essas chaves? Como invocar essa ajuda, né? Pedir essa ajuda do ministério de anjos? Em oração, né? Todos os dias, por exemplo, eu oro, pedindo ao Senhor que coloque anjos no meu caminho para proteger a mim e minha família, trazer nós de novo no final do dia em segurança para dentro de nosso lar, que estejam anjos ao nosso redor nos protegendo. Então é dessa maneira que nós usamos, tá bom? Então é só algo peculiar aqui que eu gostaria de expressar minha opinião, né? É que o ministério de anjos está ligado aqui ao sacerdócio arônico, tá bom? Mas as mulheres, elas têm uma ligação muito forte com Deus. Até mesmo os homens, para chegar à presença de Deus, para se preparar para a presença de Deus, nós temos que receber o sacerdócio de Melquisedeque, inclusive, né, fazer o juramento e convênio do sacerdócio, fazer essa ordenança aí de receber o sacerdócio.
né? E as mulheres, elas não precisam disso, não precisam do sacerdócio, né? Receber por juramento e convênio ali para chegar à presença de Deus. É como algumas pessoas chegam a dizer assim, né? Dizendo, olha, o homem, para se igualar à mulher, tem que receber o sacerdócio, porque as mulheres são muito mais espirituais do que os homens, né? Se nós pararmos para analisar, na igreja tem muito mais mulheres do que homens, né? Aonde você vai achar mais homens? Lá no campo de futebol, né? Então, na verdade, as mulheres estão muito mais preocupadas com a salvação e elas têm uma ligação muito forte com Deus por causa do convênio que ela tem de trazer filhos do Pai Celestial a essa terra. Então, elas estão muito mais próximas do Pai Celestial, né, do que os homens, né? Elas têm essa ligação muito mais forte aí, tá bom? Então, as mulheres podem pedir o ministério de anjo da mesma maneira, fazendo uma oração. É assim que eu creio, tá bom? Então, o que eu quero deixar gravado em nossa mente hoje é que nós temos que ser anjos para outras pessoas, assim como outras pessoas são anjos em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.